E aí, moçada, tudo bem? Bem, vamos então a mais uma revisão dentro da nossa disciplina, dentro da química orgânica. Nós sabemos da importância dessa química na vida da gente, no cotidiano. Os assuntos que são tratados dentro da química orgânica têm enorme aplicação na vida da gente. Então nós vamos fazer hoje uma revisão de grupos funcionais que caracterizam as principais funções dentro da química orgânica. Não existe a menor possibilidade de estudarmos a química orgânica sem reconhecermos as funções. Uma vez que aparece a estrutura de um composto numa prova, você precisa saber a que função esse composto pertence, ok? Então, essa é a nossa ideia dentro dessa aula de hoje. Vamos rever os grupos funcionais. Eu mostro para vocês também a aplicação disso em umas questões que caíram recentemente no Enem. E a gente aplica os conteúdos dessa aula de hoje nos exercícios, ok? Bem, inicialmente nós vamos fazer a revisão das funções chamadas de funções hidroxiladas, que são aquelas funções que apresentam o grupo hidroxila, que é o grupo OH, algumas das mais importantes funções dentro da química orgânica. Vamos dar uma olhadinha na tela. As principais funções hidroxiladas, então, são os alcoóis, que apresentam o grupo OH, que é a hidroxila, ligada diretamente a um carbono do tipo saturado, o carbono que faz apenas ligações simples. Outra função hidroxilar importante é a dos fenóis, possui o grupo OH hidroxila ligado diretamente a um anel aromático. Temos ainda a função dos enóis. A hidroxila aparece ligada a um carbono insaturado por uma dupla ligação. Note que essa dupla ligação envolve dois átomos de carbono que não pertencem a um anel aromático. E temos ainda a função dos ácidos carboxílicos, que apresenta a hidroxila, que é o grupo OH, ligada diretamente a uma carbonila, o carbono que estabelece uma dupla ligação com o oxigênio. Os ácidos carboxílicos poderiam ser colocados numa outra situação dentro da classificação, mas a ideia justamente é mostrar para vocês, fazendo uma comparação, todas aquelas funções que possuem a hidroxila. É inevitável que o reconhecimento das funções passa por uma memorização do grupo funcional. Estabelecendo essa comparação, as coisas podem ficar mais fáceis, ok? Vamos então a uma outra classe de funções aí, que apresentam o halogênio, são as chamadas funções halogenadas. Vamos a elas. Os halogênios são elementos que situam-se no grupo 17 da tabela de classificação periódica. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo aparecem nas funções orgânicas. Os haletos orgânicos apresentam um halogênio, aqui genericamente representado pela letra X, ligado diretamente à cadeia de um composto que tem a sua origem num hidrocarboneto como função. Os cloretos de ácidos, naturalmente, apresentam como halogênio o cloro, ligado diretamente numa carbonila. Eles são derivados de ácidos carboxílicos. Tranquilo, então? Essas duas são as funções mais importantes dentro da química orgânica que apresentam um átomo de halogênio, elemento da família 7A ou grupo 17 da tabela de classificação. Beleza, pessoal? Vamos para frente aí, não perca o ritmo aí, vamos nessa? Vamos ver mais algumas funções importantes dentro da química orgânica. As próximas funções que vamos estudar são as funções carboniladas. Naturalmente, carboniladas apresentam o grupo funcional carbonila. Duas delas interessam bastante para a gente, vamos dar uma olhada na tela. São funções carboniladas os aldeídos, eles possuem a carbonila, que é o carbono duplamente ligado com o oxigênio, ligado diretamente a um hidrogênio. Para que o composto pertença à função dos aldeídos, é fundamental que esta quarta ligação do carbono ocorra com o hidrogênio ou com o átomo de carbono. Aí sim teremos então um aldeído. As cetonas possuem a carbonila ligada diretamente a dois átomos de carbono. As carbonilas estão entre átomos de carbono. Numa acetona, a carbonila é um carbono secundário, liga-se diretamente a dois outros átomos de carbono. Ok? Para frente, vamos observar mais algumas funções importantes dentro da química orgânica. Todas as funções que apresentam o elemento químico oxigênio são chamadas funções oxigenadas. Agora, nos interessam, neste momento, aquelas que apresentam o oxigênio como um heteroátomo. O heteroátomo nós encontramos quando o átomo de oxigênio está ligado diretamente a dois carbonos, situa-se na cadeia entre dois átomos de carbono. Vamos dar uma olhada na tela. Vamos ver então as funções oxigenadas, onde o oxigênio é um heteroátomo. Os éteres apresentam o oxigênio situado entre dois átomos de carbono.
Os ésteres orgânicos apresentam o oxigênio situado entre dois átomos de carbono, sendo que um deles é uma carbonila. Os anidridos de ácidos carboxílicos possuem o oxigênio situado entre dois átomos de carbono, sendo que os dois deles constituem carbonilas. Ésteres orgânicos e anidridos de ácidos são derivados diretamente de ácidos carboxílicos. As reações de obtenção de ésteres orgânicos e de anidridos são reações que têm também grande interesse no nosso estudo dentro da química orgânica. Ok? Muito bem, na ordem agora nós vamos dar uma olhada nas funções chamadas de nitrogenadas. Obviamente, pessoal, se as oxigenadas possuem o oxigênio, as nitrogenadas possuem o elemento químico nitrogênio. Vamos a elas então, vamos dar uma olhada na tela. São funções nitrogenadas as amidas, que apresentam o nitrogênio ligado diretamente à carbonila. O nitrogênio pode ter um radical ligado a ele, a amida nessa condição seria chamada de substituída, ou então o nitrogênio pode ter dois radicais ligados diretamente a ele, e nessa condição a amida seria chamada de dissubstituída. Também são importantes as aminas primárias, que apresentam o nitrogênio fazendo uma ligação simples com o átomo de carbono, ligado ainda a dois hidrogênios. As aminas secundárias, que possuem o nitrogênio ligado diretamente a dois carbonos, ele possui ainda ligado a ele um hidrogênio. As aminas terciárias possuem o nitrogênio ligado diretamente a três carbonos, ou três radicais. Observem que as ligações são ligações covalentes simples do nitrogênio com os átomos do elemento carbono. Nas nitrilas, o nitrogênio estabelece com o carbono uma tríplice ligação, ou tripla ligação. E nos nitrocompostos, nós vamos encontrar o grupamento NO2, chamado nitro, ligado diretamente à cadeia carbônica. Não foram relacionadas aí todas as funções nitrogenadas, mas, como nós dissemos no início dessa aula de hoje, foram relacionadas aquelas de maior interesse e maior importância. Sabemos que são muitas as funções dentro da química orgânica. As funções cobradas com maior frequência nos vestibulares e também na prova do Enem, elas giram em torno aí de umas 14 funções, 14 grupos funcionais diferentes. O domínio dessas 14 funções faz com que a gente fique muito forte dentro dessa disciplina. Vamos agora ver alguns compostos chamados de compostos iônicos. Vamos à tela. São compostos iônicos os sais de ácidos carboxílicos, apresentam a carbonila, o oxigênio, com carga negativa ligado diretamente a um metal. Este M indica um metal que pode ser da família 1A, da família 2A, ou mesmo outro da tabela de classificação periódica. Desde que você tenha aqui um composto iônico derivado de ácido carboxílico, nesta condição representada na nossa tela, você terá então um sal de ácido carboxílico. Outra função que apresenta algum interesse também é a função dos sais de amônio quaternário, ou sais quaternários de amônio. Observe o nitrogênio tetravalente, fazendo 4 ligações com grupos orgânicos. Carga positiva, estabelece a formação de um cátion, né? Ligado diretamente através de ligação iônica com um ânion. O A representa aqui um ânion qualquer. Esse ânion pode ser um ânion de elemento da família 7A da tabela de classificação, pode ser um aleto, um cloreto, um brometo. Esse ânion pode ser também um ânion derivado de composto da química orgânica diretamente, um acetato, um benzoato, de um grupo derivado de um ácido carboxílico, ok? Não há problema quanto a isso. Maravilha? Bem, pessoal, na sequência agora eu vou mostrar para vocês algumas questões que caíram recentemente no Enem e que envolvem o reconhecimento das funções orgânicas, dessas funções que eu acabei de apresentar para vocês na forma de uma revisão, né? Vamos dar uma olhada então na questão de número 1. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz curcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Temos aí a estrutura da substância. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Na alternativa A temos éter e álcool, éter e fenol na alternativa B, éster e fenol, aldeído e enol, aldeído e éster. Bem, como vocês puderam perceber, aparece neste teste a estrutura de um composto orgânico, que apresenta simultaneamente mais de um grupo funcional, e a proposta é aquela tradicional, né?
Aliás, hoje em dia tem sido muito comum isso nos principais vestibulares. Eles colocam na sua prova a estrutura de um composto orgânico que apresenta múltiplas funções. Pode ser um medicamento, uma droga, um hormônio, uma biomolécula, uma molécula de interesse biológico, que apresente mais de uma função, e eles solicitam o reconhecimento dos grupos funcionais, que é o que nós vamos fazer agora no nosso exercício. Vamos à tela então para olhar a resolução. Então, temos a estrutura mencionada no texto, a hidroxila, que aqui está, encontra-se ligada diretamente a um anel aromático, temos então a função fenol, o oxigênio ligado diretamente a 2 carbonos, aparece aqui então a função éter, um éter orgânico. Temos aqui uma hidroxila, note que essa hidroxila está ligada num carbono insaturado por uma dupla ligação, portanto aqui está a função enol. A carbonila situa-se entre 2 carbonos, temos aqui a função cetona. Mais uma vez aqui aparece um grupo pertencente à função dos éteres, o carbono, o oxigênio e o carbono. E outra vez aqui aparece o grupo OH, a hidroxila, ligada diretamente ao anel aromático, portanto, a função fenol. Observando as alternativas, então, temos como resposta a alternativa B, éter e fenol. Ok? Conseguiram captar bem a ideia aí? A ideia, então, é pegar a estrutura, fazer o reconhecimento dos grupos funcionais e depois apenas localizar nas alternativas aquela que se apresenta como a resposta do exercício, a correta, portanto. Ok, pessoal? Vamos a mais um exercício, questão que também caiu no Enem. No ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicação por monofluoracetato de sódio, conhecido como composto 1080, e ilegalmente comercializado como raticida. O monofluoracetato de sódio é um derivado do ácido monofluoracético e age no organismo dos mamíferos, bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada da respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação. Aí está a estrutura do monofluoracetato de sódio, que pode ser obtido pela alternativa A, desidratação do ácido monofluoracético com liberação de água. Alternativa B, hidrólise do ácido monofluoracético sem formação de água. Alternativa C, pela perda de íons hidroxila do ácido monofluoracético com liberação de hidróxido de sódio. Alternativa D, neutralização do ácido monofluoracético usando hidróxido de sódio com liberação de água. E alternativa E, substituição dos íons hidrogênio por sódio na estrutura do ácido monofluoracético sem formação de água. Parece complicado, né? Lendo todas as alternativas assim, você muitas vezes, pode ter a falsa impressão de se tratar de um exercício bem difícil. Na realidade, não é tão difícil assim. Se nós observarmos a estrutura do ácido monofluoracético e também do monofluoracetato de sódio, especialmente a do monofluoracetato de sódio que foi fornecida no exercício, poderemos fazer a identificação de funções orgânicas. E isso é muito importante na resolução do exercício, na obtenção da resposta correta, né? Vamos dar uma olhada então na resolução. O ácido monofluoracético apresenta ao mesmo tempo 2 funções. Ele apresenta a função aleto orgânico e a função ácido carboxílico. Quando neutralizado com uma base, o hidróxido de sódio, o ácido origina água e um sal. O sal é o monofluoracetato de sódio. Na estrutura do sal, ainda aparece a função aleto orgânico, o flúor ligado diretamente a um átomo de carbono, função dos aletos, e a função sal de ácido carboxílico, composto iônico, que apareceu aí na nossa revisão um pouco antes da resolução deste exercício. A resposta correta, então, é a letra D. O monofluoracetato de sódio é obtido pela neutralização do ácido monofluoracético com hidróxido de sódio e formação de água. Tudo bem? Aquela reação tradicional, a gente aprende no colégio, ácido com base originando água e sal. Foi essa reação que converteu o ácido monofluoracético em monofluoracetato de sódio. Tranquilinho? Está acompanhando bem? Vamos para frente então. Vamos a um próximo exercício, uma questão que também caiu no Enem. E essa questão, meu amigo, se você ler com bastante atenção, você resolve tranquilamente e rapidamente. Vamos dar uma olhada na tela.
Os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre as quais se destacam os organofosforados, materiais que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo, ao qual estão ligados outros átomos, ao grupo de átomos, como oxigênio, enxofre, grupos metóxi ou etóxi, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os organofosforados são divididos em 3 subclasses: tipo A, na qual o enxofre não se incorpora na molécula; tipo B, na qual o oxigênio que faz dupla ligação com o fósforo é substituído pelo enxofre; e tipo C, no qual 2 oxigênios são substituídos por enxofre. Um exemplo de pesticida organofosforado tipo B, que apresenta grupo etóxi em sua fórmula estrutural, está representado em, e aí temos as alternativas A, B, C, D e E, com estruturas que poderiam apresentar a característica indicada. Obviamente, apenas uma delas apresenta a característica solicitada no texto, a presença do grupamento etóxi. Na nomenclatura da química orgânica, etóxi é uma palavra de fácil compreensão. Você que domina o vocabulário da química orgânica sabe que o et indica a presença de 2 átomos de carbono e o sufixo oxi, o oxigênio. O grupamento etóxi é constituído então de 2 átomos de carbono e mais um átomo de oxigênio, que estará ligado ao restante da estrutura proposta no nosso exercício. Basta fazer uma análise das alternativas. Aquela que apresenta o grupo etóxi é a resposta da questão. Vamos à tela então. O grupo etóxi, 2 átomos de carbono e o oxigênio, aparece na fórmula presente na alternativa E. Perceberam como é que as questões aparecem então? Perceberam como é que os caras cobram isso nas provas de vocês? Perceberam? Colocam as estruturas, grupos funcionais, pedem o reconhecimento das funções. A chance de acontecer isso no seu vestibular, no Enem, ela é muito grande. Dedique-se a isso, então. Vamos testar os nossos conhecimentos agora, né? Aplicando as funções que vimos aqui em propostas que eu estou sugerindo para que você me diga se são verdadeiras ou falsas. Teste seus conhecimentos. As aminas, produtos naturais, extraídas de vegetais, estavam entre os primeiros compostos orgânicos que foram estudados. Suas propriedades básicas, as alcalinas, levaram as aminas obtidas de plantas a serem chamadas de alcaloides. São exemplos de alcaloides a morfina, um alcaloide do ópio. Embora seja um excelente analgésico, seu uso é restrito devido ao potencial de criar dependência. A heroína é o éster de acetato da morfina. A cocaína, um estimulante do sistema nervoso central obtido das folhas da planta coca. A quinina, alcaloide da casca da cichona, usado para a malária. E a nicotina, um alcaloide presente no tabaco, um composto muito tóxico, também usado como inseticida. Formulazinhas que assustam um pouco, né? Mas uma análise cuidadosa, criteriosa, permite perceber que os grupos funcionais que aí estão são bem familiares. Nós conhecemos aqueles grupos que vocês estudam e sabem que são os mais importantes. Vamos às propostas do exercício, então. Com relação a esse composto, determine se as proposições são verdadeiras ou falsas. Primeira proposição. Em todos esses alcaloides aparece a função amina. Vamos ver as fórmulas dos alcaloides. Na morfina encontramos a função amina, também álcool, éter e fenol. Próximo alcaloide, a cocaína. Na cocaína também encontramos a função amina e, além de amina, a função éster. Aparece 2 vezes o grupo funcional da função éster. Próximo alcaloide, a quinina. Na quinina podemos observar a função amina e também álcool, já que temos a hidroxila num carbono saturado, e éter. Próximo alcaloide, a nicotina. Novamente na nicotina vamos encontrar então a função amina, ok? Esse então é um item verdadeiro, essa proposição está correta. Em todos os alcaloides está presente a função amina. Segunda proposição. Um heterociclo presente na nicotina é um anel aromático. Vamos olhar a fórmula da nicotina. Na nicotina temos um heterociclo. O heterociclo é uma cadeia fechada, como o próprio nome sugere, com um átomo de um elemento diferente de carbono situado dentro do ciclo. Isso faz com que este anel ou ciclo seja heterogêneo, portanto, um heterociclo.
Neste caso, temos um heterociclo constituído de um anel aromático e mais um heterociclo que não faz parte ou não é um anel aromático. O nitrogênio não faz parte de um sistema aromático no segundo heterociclo presente na nicotina. Mas este item, esta proposição, é naturalmente verdadeira. Temos um heterociclo presente nesse alcaloide. A próxima proposição diz que a função fenol está presente na morfina e também na quinina. Vamos ver as estruturas desses dois alcaloides. Na morfina, encontramos a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Portanto, aqui está a função fenol. E na quinina, não observamos a função fenol. Ligado ao anel aromático, temos um grupamento metóxi, o carbono e mais o oxigênio, que caracteriza, neste caso, a função éter. A hidroxila aqui presente encontra-se ligada a um carbono saturado. Esta função, portanto, é álcool e não fenol, ok? Logo, esta proposição é falsa. Não temos, então, a função fenol na quinina. Vamos a uma próxima proposição. Na cocaína, encontra-se a função éster e também éter, além da função amina. Vamos ver a fórmula deste alcaloide mais uma vez. Na cocaína, encontramos a função amina e encontramos a função éster orgânico, a carbonila ligada ao oxigênio, que está ligado a mais um carbono. A função éster orgânico aparece 2 vezes na cocaína. Então, a cocaína possui 2 funções, amina e éster apenas. Essa proposição menciona a presença da função éter na cocaína. Na cocaína não aparece a função éter, logo essa proposição está incorreta, é falsa. Ok? Mais uma então? Os grupos funcionais ou funções encontrados na morfina também estão presentes na quinina, com exceção da função fenol. Então, morfina e quinina, vamos ver. Na morfina temos fenol, éter, álcool e amina. Na quinina temos éter, álcool e amina. Logo, essa proposição está dizendo que os grupamentos presentes nas 2 estruturas são os mesmos, com exceção da função fenol. De fato, a função fenol não apareceu neste último alcaloide. Então, é verdadeiro este item. Maravilha? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham feito uma boa revisão, sempre lembrando que essas não são as únicas funções de interesse dentro da química orgânica. A química orgânica ela é muito extensa, tá? O estudo da química orgânica exige o conhecimento das funções. Naturalmente, algumas têm maior interesse para o nível onde nós estamos, né? No nível médio. São essas funções que eu revisei com vocês. Mas o número de funções na química orgânica vai além disso aí, tá? Eu espero que vocês tenham feito uma boa revisão, que aproveitem bastante essa revisão e que ela possa ajudar na resolução das questões que vão aparecer no seu vestibular ou na sua prova do Enem. Enfim, que vocês tenham bastante sucesso, tá? É o que eu desejo a vocês. Um grande abraço, até uma próxima.